Olá, irmão, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e estamos concluindo a playlist A Transformação de hoje com um vídeo que se chama O Julgamento Acabou? Manda, Senhor, teu Espírito edifica a minha vida no Espírito Santo. Canal Vida no Espírito Santo. Estamos aí com essa playlist que eu já mencionei, onde isso é muita novidade para muitos cristãos. Tem gente que nunca pensou a fé e o ego, né, a nossa maneira de pensar, concatenando um com o outro, né, relacionando a fé e o nosso cognitivo, e muitas vezes caímos em armadilhas que São Paulo já na sua época se percebia, caindo e revivendo algumas fraquezas, mas também percebendo a misericórdia de Deus, a ação que o Espírito Santo provocava nele. E não somente isso aconteceu em seu interior, como ele também transmitia isso a todos aqueles que seguiam Jesus nas primeiras comunidades. O fato é que nós sempre voltamos ao tribunal. Essa é a grande armadilha do ego. Ou a gente volta ao tribunal julgando nós mesmos, como se nós tivéssemos essa capacidade e nós não a temos. Ou às vezes nós também fazemos com as outras pessoas. Toda vez que você está julgando a si próprio e os outros, eis que você cai nessas armadilhas do ego que nós estamos falando, né? E nós somos convidados, como São Paulo, a abandonar essa ânsia de julgar as pessoas, essa ânsia de julgar a nós mesmos, essa ânsia de nos preocuparmos com aquilo que os outros estão pensando a nosso respeito. Vai nos ajudar muito, irmãos, buscar respostas às perguntas mais cruciais da fé. Por que Jesus teve que morrer? Por que o Senhor ressuscitou dos mortos? Jesus era, de fato, o Filho de Deus? Veja, irmãos, são essas perguntas que alimentavam o interior de São Paulo apóstolo. Apesar de ele ser contemporâneo do Senhor Jesus, ele não o conhecia pessoalmente, mas quis Deus, aprove a Deus, que São Paulo conhecesse Jesus ressuscitado. Veja, os discípulos passaram 3 anos com Jesus terreno, o Jesus histórico, e eles ali aprenderam diversas coisas. Tanto foi crucial esse aprendizado que eles relataram aos evangelistas, quando não eles mesmos eram os próprios escritores do Evangelho, transmitindo a cada um de nós ao longo dos anos o que Jesus ensinou. Tanto é que São Paulo falou através dos seus escritos que ele passou 3 anos na Arábia, porque se os discípulos do Senhor, os apóstolos, passaram 3 anos, ele também deveria passar. E nesse 3 anos de aprendizado com o Senhor Jesus na Arábia, ele também desenvolveu toda a sua vida no Espírito Santo. E é nesse desenvolvimento que a gente foi pontuando como São Paulo trabalha sobre o ego humano. É interessante nós percebermos o quão crucial é você, enquanto discípulo de Jesus, entrar nesse mesmo dinamismo que São Paulo apóstolo fez, de fazer essas perguntas. Por que Jesus morreu? Por que Jesus ressuscitou? Será que Jesus era mesmo o Filho de Deus? Perguntas que São Paulo e eu e você devemos fazer. Olha só o que Francis Chan vem nos acrescentar. Temos de reviver o Evangelho cada vez que nós orarmos. Sempre que vamos à igreja, temos de reviver o Evangelho a todo instante e perguntar a nós mesmos: por que estamos no tribunal nos julgando ou julgando as outras pessoas? Ali não é mais o nosso lugar, o julgamento acabou. Nós falamos no vídeo anterior que o cristianismo é a única religião onde o veredicto já foi dado. Jesus já morreu pelo meu e pelo seu pecado. São Paulo fala isso lá na carta aos Romanos. Não há nenhuma condenação para aqueles que acreditam em Jesus. O detalhe é que esse verbo acreditar em Jesus requer de nós, vem do grego esse verbo, uma comunhão, uma vida que tente se assemelhar a Jesus. Vida essa que é a vida no Espírito Santo.
São Paulo fazia essas perguntas para tentar se assemelhar a Jesus, e ele, na essência de se assemelhar a Jesus e buscar um cristianismo que fique muito semelhante, se não a mesma vida que Jesus viveu. E nessa vida que Jesus viveu, você percebe que Jesus não condenava, Jesus se ocupava de amar, Jesus se ocupava de ajudar e servir aos irmãos. Essa ocupação que vai pautando a vida do cristão é de amar ou é de julgar? É de olhar as pessoas e acolher ou de olhar as pessoas e condenar? Estabelecer um julgamento. Essa vida no Espírito Santo que Jesus viveu e que precisa também nós, enquanto cristãos, viver. Jesus nos convida e o Espírito Santo quer fazer com que a nossa vida seja de tal forma assim, e essas perguntas norteiam a nossa vivência. Reviver o Evangelho é olhar a prática de Jesus, olhar a prática que ele foi fazendo junto aos discípulos, junto às pessoas, junto aos fariseus, junto aos inimigos, junto àqueles que eram agradáveis às suas pessoas, junto à sua mãe. E também perceber em nós, vamos se assemelhando junto a inimigos, junto às pessoas amáveis, junto àquelas pessoas que não nos são simpáticas. Ocupe-se de viver uma vida de Jesus em sua totalidade, não em algumas partes apenas. Recordo que hoje de manhã uma pessoa chegou em mim e falou assim: eu não vou mais cumprimentar aquela pessoa, porque ele depois que tomou um cargo acima, ele tá meio esquisito comigo, então eu não cumprimento mais. Então a gente é assim. Olha como é que nós condicionamos o nosso tratamento às pessoas à medida com que nós somos bem tratados. Mas eis que São Paulo e até mesmo o Evangelho fica essa máxima para nós: não pagueis mal com mal. Nós temos muito a crescer nesse sentido. E esse ego precisa ser transformado. Esse nosso ego precisa ser renovado pelo Espírito Santo, de tal forma que tenhamos a mesma prática do Senhor Jesus. Madre Teresa de Calcutá vem nos dizer: quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Nós precisamos nos convencer, meus irmãos, urgentemente, que nós não fomos feitos para julgar. Não fomos feitos para julgar. A transformação do ego sempre vai acontecer à medida com que a gente aprende a amar mais e julgar menos. Se o discípulo do Senhor vai aprendendo com Jesus, lendo o Evangelho, orando, que é preciso amar, não importa quem é que nos ensina, quem é que permeia o nosso interior de se ocupar de julgar. Já falamos isso em vídeos anteriores, convido você a ver. E para reforçar ainda mais, olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica, esse livro amarelo aqui na minha esquerda, lá no parágrafo 1831. Embora não seja possível julgar se um ato em si é uma falta grave, devemos confiar o juízo sobre as pessoas, a justiça e a misericórdia de Deus. Você pode olhar aquilo e falar: rapaz, sobre aquilo que eu aprendi na igreja, isso não está legal. Mas ao perceber, o Espírito Santo revelando porque aquilo é um erro, qual é a sua procedência? Meu irmão, nós temos tanto que crescer nesse sentido. A Bíblia mesmo nos ensina, Jesus nos ensina que nós devemos falar com a pessoa pessoalmente, com caridade, que Jesus fala que depois de falar uma primeira vez, uma segunda vez nós chamamos algumas pessoas para nos acompanhar e dizer novamente com caridade, e após isso tomar um posicionamento enquanto igreja. Como é importante mergulharmos a vida no Evangelho para saber como se portar no dia a dia ante aquilo que nós percebemos que é errado. Agora, a Bíblia, o Catecismo não autoriza a gente sair através da rede da internet, através de um WhatsApp, através de qualquer meio de comunicação, sair julgando um monte de gente, ou algumas pessoas, ou uma pessoa sem a devida caridade. Isso não nos é permitido, meu irmão. E para concluir, quero deixar essa passagem lá de Tiago 4, versículo 12. Um só é legislador e juiz, aquele que é capaz de salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és para julgar o teu próximo? Meu.
Enfim, irmão, não volte ao tribunal. Não fique julgando a si mesmo e nem aos outros. Não se julgue e nem julgue os demais, mas mergulhe a sua vida em Cristo e definitivamente aprenda a amar. Vamos fazer um momento de oração juntos? Vamos colocar no nosso coração agora, irmão, tudo aquilo que o Senhor precisa fazer na nossa vida. Eu não sei como é que é a sua vida pessoal, a sua vida familiar, mas eu sei, irmão, que se você permitir o Espírito Santo transformar a sua mente em direção a amar mais as pessoas e julgar menos, você será semelhante ao Senhor Jesus. Essa é uma busca que eu tenho feito em minha vida. Tem hora que não dá, tem hora que eu acabo julgando, tem hora que eu acabo estabelecendo julgamentos tanto sobre mim quanto outras pessoas. E não é essa a vontade do Senhor. A vontade do Senhor para nossas vidas é que nós aprendamos a amar. Uma ordem de Jesus que a gente não deve jamais esquecer. João 13:35, amai a todos uns aos outros como eu vos tenho amado. Esse é o grau com que Jesus quer que nós amemos. Para isso o Senhor precisa transformar nosso ego, o nosso interior, renovando tudo na ação do Espírito Santo. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração. Renova, Senhor, nosso coração, a nossa oração. Renova, Senhor Jesus, o nosso jeito de pensar, Senhor. Queremos agora, hoje, Jesus, a partir de hoje, libertar a nossa mente para que o Espírito Santo renove todo o jeito de pensar, de julgar, o jeito de fazer com que a gente olhe as pessoas, fazer com que a gente fale com as pessoas também precisa ser renovado. Como seria bom se a gente falasse amavelmente, não somente com as pessoas legais, as pessoas próximas, mas também que a gente falasse amavelmente com as pessoas desconhecidas, com os nossos inimigos. Como nós vamos fazer bem para a humanidade, para as comunidades, se nós aprendamos a julgar menos e amar mais? Ajuda-nos, Espírito Santo, a falar de uma maneira carinhosa, a ouvir as pessoas. Saber silenciar quando é preciso silenciar, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, a amar sobrenaturalmente. Coloque em nós a caridade, Senhor Espírito Santo. Já está em nós pela virtude da caridade, mas venha, Espírito Santo, fazer crescer a caridade em nós. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração. Assim seja, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.